por mais uma manhã que o Senhor nos dá este privilégio de poder adorar o Seu nome, poder falar do Seu amor. Todas as vezes que venho falar do Evangelho, o estômago começa, as pernas tremem, e não importa quanto tempo você faça isso. Quando você estiver pregando e estiver acontecendo isso, está no caminho certo. Pois estamos falando da palavra santa, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor já vem trazendo essa palavra há alguns dias. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar com a sua igreja nessa manhã. Amém? Eu quero, antes de entrar no texto, agradecer, irmãos, aos pais dos adolescentes, por esse time que vocês têm criado com eles. Muito importante isso, essa conexão pré-culto. Quando a gente vai lá para cima com eles, de verdade, eu estou muito feliz com o que tem acontecido ali. São adolescentes muito inteligentes, adolescentes muito à frente. A primeira vez que eu e a Renata subimos, a gente foi para casa e a gente falou: você viu o que eles falaram? Você viu? E aquele ali de 10, você viu o que ele falou? Nossa, muito inteligentes. Então, que isso, como ontem aqui no culto dos homens foi pregado uma palavra poderosíssima sobre José, com apenas 17 anos, que tinha o que tinha, é exatamente com isso, com essa base. Então, eu quero agradecer aos pais, em nome da igreja, em nome do pastor, em nosso nome, porque eu tenho certeza que esse time dando certo, casa e igreja. Né? Não adianta só a igreja, não espere nada daqui, é um time. Eu tenho certeza que dessa forma vai ser bênção. E se você vê seu adolescente batizado com o Espírito Santo aí, não se assuste não, viu? Que a gente está falando lá em cima sobre dom. Eita glória. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7. Verso 2, a seguir. Juízes 7, 2 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, pregue aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte. E volte apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda este povo é grande, faça-os descer às águas, e ali os provarei. Será que aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer as águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, porás à parte. E todo aquele que se dobrar de joelho para beber, de outro lado.
E foi o número do que lamberam as águas 300 homens. E todo o resto se abaixou de joelho. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda e outra gente se vá cada um para o seu lugar. Amém? Tome sua assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu prometo ser rápido, tá? Pô, aí umas 3h30, você já está liberado. E aí você vai para casa, tá bom? Queridos irmãos, é maravilhoso quando entendemos que o Senhor, quando chama uma pessoa, o Senhor, quando tem um chamado na vida de alguém, muito pouco provável que essa pessoa já seja alguém. Há alguns casos na Bíblia que o Senhor, Ele transformou reis em servos, já eram reis. Mas, na sua grande maioria, o Senhor pega o anônimo. O Senhor, Ele cria alguém que vá o servir, que vá representá-lo no reino. E quando a gente fala do povo de Israel, estamos falando de um povo confuso, de um povo que, se você pegar de Gênesis até Miqueias, você vai ver um povo confuso. Um povo que tinha nitidamente a mão de Deus, que tinha nitidamente os milagres do Senhor, mas ainda se perguntavam: será? Será que é? Será que é isso mesmo? Um povo que via, não era um testemunho, eles viam o maná cair do céu. Eles viam a água brotar da rocha. Eles viam a sua roupa continuar sendo roupa por 40 anos no deserto. E ainda tinham suas dúvidas. Só que Deus sempre levantou alguém. Deus sempre deixou alguém para tomar conta do povo, para ser o líder do povo. E este primeiro líder foi Moisés, o escritor do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele guiou o povo e ele foi chamado lá na sarça ardente. Você conhece a história de Moisés? Assim como eu acabei de falar, ele era um dos improváveis. Ele foi uma criança que foi jogada no rio. E você conhece a história de que a filha de Faraó, se banhando, o pega, leva para o palácio, ele cresce lá dentro, ele tem uma história, e quando ele já é um garoto, ele vê alguém fazendo mal para alguém que é um hebreu, e ele se rola com a pessoa e mata, enterra e foge. Mas, em um determinado dia, Deus diz: Moisés, vem na sarça ardente que eu quero falar com você. E quando ele vai na sarça ardente, ele diz: eu tenho uma tarefa. Qual é a tarefa, Senhor? Você vai voltar onde você matou alguém. Você vai voltar onde você é procurado. Você vai voltar onde as pessoas não gostam de você. E você tem uma tarefa lá dentro. Ele diz: não é possível. Tanto lugar, tanta obra, tanta igreja, tanto espaço, e eu tenho que voltar lá no Egito. Você vai voltar lá no Egito. E você conhece a história. Ele volta, ele fala para Faraó que o povo tem que ser liberto depois de 430 anos. E Faraó meio que tira sarro da cara dele, dizendo: não é possível que você está aqui. E você conhece as pragas, vêm para o Egito, até a última praga, que é a morte dos primogênitos. E eles são libertos, e eles vão para o mar, e o povo passa enjuto, mas o exército de Faraó é coberto pelas águas. E no meio do caminho do deserto, este homem por nome Moisés guia o povo.
Ele é o líder do povo. Ele está à frente do povo. Tinha tanta gente, tinha tantas pessoas, mas Deus escolheu quem? Moisés. Era muita gente. A Bíblia diz que depois que José morreu, que era o governador do Egito, só foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. E o faraó, que gostava de José, que gostava da família de José, morreu. E quem entrou no lugar disse, não está certo isso. A gente está no Egito e eles são maioria. Então põe eles para trabalhar e eles vão ser nossos escravos. Eles estavam num lugar ruim. Escravos. E quando foram libertos e foram para o deserto, mas estavam livres, diziam, melhor que tivéssemos lá. Presos, comendo pepino e cebola. A gente saiu de lá para morrer aqui no Mar Vermelho. E ali começa a reclamação. E ali começa o descontentamento. E você vai ver que este povo é guiado pelo deserto rumo à terra prometida. E quando eles estão caminho ao deserto, são muitos anos de luta, muitos anos de prova. Mas Deus sempre dizendo, o que vai acontecer, povo, é grande. Vale a pena continuar no deserto. Não desistam do deserto. Vale a pena caminhar no deserto mesmo com sol escaldante e com frio absurdo à noite. Vale a pena. E a Bíblia vai dizer que em um momento, Moisés sobe para orar no monte e demora. E o povo já fica desesperado porque eles querem um líder. E eles criam um bezerro de ouro. E você conhece a história? Que quando Moisés desce, ele desce revoltadíssimo. Porque estava claro que Deus era Deus. E o Senhor estava com eles, mas foi uma questão de subir para orar. E eles já criaram um bezerro de ouro. Nós temos que ter alguém, nós precisamos de um líder. Essa necessidade sempre foi do povo. Até que Moisés morre. E quando Moisés morre, quem assume é Josué. E Josué, já olhando para isso, ele diz, que responsabilidade. Esse povo não é fácil de lidar. É um pastor olhando para a igreja e dizendo, Deus me ajude. Até que Deus olha para Josué, e você conhece lá no capítulo 1, que Deus olha para ele e diz, ei, esforça-te. Tenha bom ânimo, porque eu te ajudarei. Perceba, Moisés teve um momento muito difícil com o povo. E agora Josué assume com esse medo. E quando ele assume, Deus conforta ele dizendo, não se preocupe, eu sou contigo. E aí você conhece a história lá do livro de Josué? Eles entram na terra prometida, e eles têm todo o amparato, têm toda a guerra, têm todos os problemas. Mas, em certo tempo, Josué também morre. E quando Josué morre, eles ficam sem alguém para liderar eles. E como sempre, eu preciso de um líder. A gente precisa de alguém. Senão a gente vai cometer mais alguma coisa. Eu quero alguém, Senhor. Eu quero alguém, meu Pai. E Deus levanta uma mulher chamada Débora. Ah, irmão. Certa feita eu fui pregar sobre Débora. A mensagem tinha mais ou menos uns 40 minutos. Eu preguei 1h15 sobre essa mulher. Que mulher. Que fibra. Que coragem. Que autoridade. Uma mulher que mudou a história de Israel. Uma mulher que tinha pulso firme. Uma mulher que colocou as coisas no lugar. Por quê? Porque quando Josué morreu, o povo estava sendo perseguido já pelos midianitas. E aí Deus levanta essa mulher, e essa mulher toma a frente do povo e coloca tudo no trilho. E quando essa mulher morre, o povo novamente fica sem alguém para liderá-los. Essa mulher morre. E depois de todo o seu trabalho, a Bíblia diz lá no último versículo, no capítulo 5 de Juízes, que durante 40 anos o povo ficou em paz. Só que aí um dia, algum crente
que eu não sei se era crente, colocou o dedo no rosto e disse: vamos fazer uma bagunça? Vamos criar uma rebelião? Está muito quieto isso aqui. E a Bíblia diz que no capítulo 7, no verso 1, que o povo começou a fazer o que não era agradável aos olhos de Deus. E aí Deus pega o povo, dá aos midianitas por 7 anos. E o povo sofre. E o povo vê que foi uma decisão errada se rebelar contra Deus. E em um determinado momento alguém ora a Deus falando: Senhor, já estamos aqui há 7 anos. É muita coisa acontecendo com a gente. Manda alguém para nos salvar de novo. E então Deus acha um homem. E o nome deste homem era Gideão. E quando Deus acha Gideão, ele faz uma proposta como fez para Moisés. Eu vou te dar uma tarefa e você vai libertar esse povo. E você vai tirar esse povo da mão dos midianitas. E quando ele pergunta: eu vou com quem? Com o exército que eu vou te dar. E aí Josué falou: glória, eu vou ser o capitão de um exército. Meu Deus, que honra! Imagina eu chegando na frente de uma batalha com os midianitas, que são muitos, e eu chegando com o meu exército enorme. Só que não. A Bíblia vai dizer que o Senhor traz 32 homens, 32 mil homens. E desses 32 mil homens, só 300 vai para a guerra. E depois dessa introdução, eu quero te perguntar uma coisa. Quem nós somos na história? Nós somos parte dos 300 ou nós somos parte do que foi dispensado? Nós somos parte daqueles que Deus escolheu para a batalha ou nós fazemos parte daqueles que o Senhor disse: não é para isso? Aleluia. A Bíblia vai dizer que o filtro para isso, principalmente depois que 22 mil foram embora, só ficaram 10 mil, e você vai observar que quando Deus faz esse filtro final, ele vai dizer: leva eles para perto da água. E quando levar eles para perto da água, quando você entra na etimologia do texto, você vai ver o porquê que Deus fez isso. Porque os dois grupos tomaram água. A diferença é que um tomou diferente do outro. E quando eles chegaram perto da fonte, a Bíblia diz que se ajoelharam e tomaram. E os 300 se dobraram e lamberam. E aí você vai observar o que Deus quis dizer com isso. Que quem está para ir para a guerra não tem tempo de se ajoelhar. Quem está para ir para uma guerra com midianitas não tem tempo de se ajoelhar e perder o foco. Quem está indo para uma guerra não tem tempo de se dobrar, colocar a mão e tomar água. Tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Tem que ser esperto. Você está numa guerra e eu vou colocar a mão, e eu vou me dobrar, e eu vou tomar. E o Senhor dizendo assim: não, por você. Você tem que estar ligeiro. Você tem que estar esperto. E é isso que está acontecendo. A gente está vivendo um tempo na igreja em que está muita gente se dobrando ao invés de ser ligeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você percorre a Bíblia toda, quando Deus chama os reis, quando Deus chama os profetas, quando Deus coloca os seus discípulos, você nunca vai ver Deus chamando alguém que não seja ligeiro. O que é ligeiro, Rafael? Qual é a definição de ligeiro? A definição de ligeiro é eu fazer o que eu tenho que fazer, sem olhar para o lado, é fazer e ir embora. Onde você quer chegar? Segura que eu chego lá.
A Bíblia vai dizer que eles tomaram água como os outros tomaram. Só que a diferença é que aqui, ó, vou de volta. E não aqui, ó. Segura aqui. Exposta. Atacou. Ligeiro. Não tenho tempo. Ei, o reino do céu é tomado à força. Eu não tenho tempo para ser parte daqueles que não são ligeiros. E a Bíblia vai dizer que com 300, a guerra começou. Você tem ideia do que é o exército dos midianitas? Que a Bíblia vai classificar como areia? De tanta gente que era. E você vai com 300. E Deus dizendo para você, você é 300, mas é 300 valorosos. Ei, você é 300, mas é 300 corajosos. Ei, você é 300, mas é 300 aqui, ó, ligeiro, rápido, esperto, não dorme no ponto. Tem glória aí? Ligeiro. Ainda não sei onde você quer chegar, pois eu vou chegar. Não tenho tempo para perder o meu objetivo. O meu objetivo aqui é um só. É lutar diariamente para que quando houver o arrebatamento eu esteja pronto. Eu não tenho tempo para fazer parte de um exército que eu fico me perdendo com o que acontece do lado esquerdo, com o que acontece do lado direito, quem é que veio para a guerra, quem é que não veio, qual é a roupa daquele guerreiro, qual é o cabelo daquela guerreira, onde é que vai ser a guerra, o que está acontecendo. Eu só tenho tempo de fazer o que tem que fazer e esperar o arrebatamento. Não dá para perder tempo. É 300 corajosos. É 300 que não se dobram. É 300 que não perde tempo com qualquer coisa. Você sabe o que ia acontecer? Escute isso aqui, olha para mim. Você sabe o que ia acontecer se esses outros fossem para a guerra? Gideão ia falar assim, gente, Deus deu uma estratégia. Qual é? Pega cântaro. Cântaro? Cântaro? É, pega. Ah, pega cântaro. O que mais? Pega tocha. Tocha? Fogo? É, levanta. Cântaro, fogo. Palhaçada é essa? A gente está indo para uma guerra. Cântaro, tocha. O que a gente vai fazer com isso? Se tivesse esses daí lá no meio, ia estar reclamando. Ia estar murmurando. Ia estar falando assim, esse aí não é de Deus, não. Eu queria mesmo era Josué. Ai, que saudade de Moisés. Reclamava de Moisés. Mas agora quero Moisés. Se esse daí tivesse lá no meio, ia estar falando assim, a gente vai morrer. Ó, escreveu carta aí? Deixou o testamento? Vai morrer. Se esse daí tivesse lá no meio, como dizem por aí, ia atrapalhar o rolê. Mas aí Deus separa 300, que um olha para o outro e diz assim, rapaz, quanto nós somos? 300. Rapaz, a gente vai dar um show, hein? Não, você não pegou. Os 300 olham para os midianitas, que são como areia, e dizem assim, a gente vai quebrar eles no meio. A diferença de quem Deus escolhe e a diferença de quem quer ser escolhido é que quando Deus escolhe, você tem fibra.
A diferença é que quando Deus te escolhe, você é ousado, você é cheio de Deus. E deixa eu lhe dizer, nada vai te derrubar. Oh, glória. Ei, escute, olha para mim. Talvez você não me salve mais com a paz do Senhor, mas glória a Deus, olhe para mim. Os 300 não tem tempo de dizer, olha, fulana não falou comigo, então a partir de hoje eu não falo mais com ela. Vai te converter, irmão? Você é 300. Os 9.700, sim, eu não falo, eu vou passar na outra rua. Por isso que Deus não chamou. Deus chamou quem tá com casca grossa, como foi pregado ontem. Deus chamou quem está com blindagem espiritual. Deus chamou quem tem maturidade espiritual. Não, porque eu vou nos cultos, mas quando eu chego lá no culto, é uma pregação que parece que está me atacando, que parece que está falando comigo, que parece que conhece. Conhece minha vida. Não tem tempo, não tem tempo. Quem está na guerra não tem tempo. Você está na guerra para guerrear. Você está na guerra para lutar, não é para murmurar. Diminuiu meia dúzia de glória, mas vai indo. Não tem tempo. Mas é porque o pastor puxa minha orelha. E você quer que ele faça o quê? Ele é teu pastor ou não é? Eu me lembro que 18 anos, 19 anos, que eu assumi a liderança da mocidade do Belém. E eu assumi o meu pastor, um pastor do cabelo branco. Na época, 45 anos só de pastorado. E ele falou, escuta, filho, você vai fazer culto com os jovens, né? Eu falei, sim, senhor. Não esquece das cartas. Bom, pastor. Fiz as cartas, convidando outras igrejas. Quando eu cheguei com a carta na frente dele, ele falou, o que é isso? O que é isso aqui? Como assim, pastor? É a carta. Ele falou, tira isso daqui da minha frente. Não aparece de novo aqui com isso aqui na minha frente. Só eu e ele. Vai. E eu bravo por dentro. Um menino, bravo. Agora ele vai ver, eu vou escrever essa carta, agora ele vai gostar. E aí o co-pastor olhou para mim e falou assim, não, é que você escreveu pastor local e é pastor setorial. Eu falei, mas é por isso? E eu me indignei. Eu falei, não é possível, por causa de uma gramática, e eu fui desse jeito, e aí eu acertei a carta e levei de novo. Quando eu levei de novo, ele falou assim, tira isso de perto de mim. Eu falei, não é possível. E aí, uma outra vez, eu liderava o jovem, eu gostava do entrosamento com os jovens, eu criei na época não tinha essas redes sociais do jeito que é hoje, não tinha nada disso. Eu criei um comunicado, numa folha sulfite, enrolei, coloquei um lacinho. Era lindo, era bonito, era coisa de primeira. E aí eu fui, ele sentado ali, eu sentado, e os jovens sentados na lateral, uns 40 jovens. E aí quando eu fui entregando uma para cada um, fez assim, ó. Agacha aqui. O que você está fazendo? Eu falei, não, pastor, eu estou entregando uma... Você falou comigo primeiro? Aí eu já... Opa! Recolhe tudo. Primeiro você fala comigo, depois você entrega. E no começo era uma manhinha minha. Mas é por... E depois eu fui aprendendo. Eu fui dizendo, tá. Aí depois de 2 anos e meio de liderança, ele me chamou na sala dele. Aí ele falou assim, escuta, filho, você é líder aqui, local da sede, né? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, eu quero te dar o setor para você ser líder. Você vai ser líder de todo o setor. Todas as congregações. Você vai ser o principal líder do setor. Eu falei, pastor, mas ele disse, sim. Eu fiz isso há 2 anos e meio atrás e você ficou quieto. Eu fiz isso há 3 anos atrás e você ficou quieto. Você obedeceu,
Você foi um bom. É disso que eu preciso para a obra andar. Não é de mimimi, não é de, ai, que dor, ai, tá falando comigo, ai, eu não faço parte, ai, essa mensagem que ele tá pregando, será que isso aqui, ele tá olhando muito para mim, será que eu não faço parte dos 300? É ter a responsabilidade de entender que isso aqui é uma guerra. É ter a responsabilidade de entender que não é para ficar de mimimi. Não é para ficar de disse-me-disse, de leve e trás. Dá glória, irmão. É a família de não sei quem, porque a família de não sei. Você tem tempo para isso? É sério que você tem? Porque eu não venho para a igreja de quarta e sexta que eu trabalho demais. Mas você tem tempo para tirar tempo do seu tempo, que todo mundo tem o mesmo tempo, mas você tira o seu para falar dos outros. E aí, no final disso tudo, ainda está dizendo, tá ruim porque você está deixando ruim. Dá glória aí, irmão. Relaxa, eu espero. Eu espero, relaxa. A igreja, escute isso. A igreja não foi feita para frouxo. A igreja não foi feita para pessoa que tem medo. O céu vai ser conquistado por aqueles que são fiéis. E só permanece fiel quem é blindado por Deus. A partir de hoje, eu quero profetizar que tu vai ser mais tão espiritual, que quando falarem, quando julgarem, quando apontarem, você vai dizer, vai com Deus, que eu tenho o céu para conquistar. Amém? Ai, mas é que eu não gosto da pregação do Rafael. É que, nossa, para que isso? É totalmente inviável. Não gosto da pregação. Ai, para que isso? Ai, glória a Deus que você não gosta. E quem gosta, não tem problema não. Eu não prego para você, eu prego o que Deus me dá. Eu não prego por aprovação terrena, eu prego por aprovação do céu. A gente ora, a gente busca, a gente estuda, não é para ter a sua aprovação, é para ter a aprovação daquele que está no céu e te deu essa mensagem. É uma imaturidade. Imaturidade. Acha que se sair desta bolha, desta igreja, deste local e ir para outro vai mudar? Não vai mudar. Ou você veste, Efésios 6, o capacete, a couraça, a espada e seja um guerreiro, ou a coisa vai ficar estranha. Aleluia. E você vai observar, escuta isso. Que se não bastasse ser 300, olha o que ele faz. Ele fala assim, escuta, gente, faz assim, ó, separa 100 e vai lá. Aí o pessoal fala, Gideão, só 100? Só 100, vai lá. E nós? Mais 100 aqui no meio. E nós? 100 lá no canto. E o que a gente vai fazer? Quando eu der a ordem, você quebra o cântaro e estende a tocha. Só 300 fazer? Só 300. Mas vai dar certo. É só 300. Mas vai dar certo. Tem glória? Ei, olha para o seu irmão e diz, é só nós. Mas vai dar certo. Aleluia. É só nós. Só nós. Mas vai dar certo. É só a gente. É só a gente. Tem outras igrejas, tem outros irmãos, mas aqui é só a gente. Vai dar certo.
O que não vai dar certo é alguém entre os 100 que está com a ordem para quebrar e levanta 99 e ele fica, não. Rapaz, levanta, precisa de 100, o líder falou, precisa... Não, vou levantar, isso aí é uma besteira. Não tinha, porque Deus mandou só aqueles que ele sabia que iam honrar o compromisso. Não tinha. Esse negócio, irmão, escuta uma coisa. A Bíblia é o maior dicionário de todos os tempos. É o maior livro de todos. Tudo que você procurar tem aqui. Se você tem alguma coisa no meio do caminho que está atrapalhando essa conexão, essa forma de agregar, a Bíblia vai resolver para você. A Bíblia vai resolver se você tem algo com algum irmão, e ela diz, escuta, se você tem algo contra algum irmão, vai até ele e converse. Em outro texto, a Bíblia vai dizer, pegue um pastor ou um sacerdote e vá até ele e converse. Qualquer coisa que no meio do caminho está atrapalhando você ser um dos 300, dá para resolver. O que não dá para resolver é você estar entre os 300 e não guerrear como os 300. O que não dá para acontecer é você estar entre os 300, Deus contando com você como os 300 e você está reclamando no meio do caminho. Que o culto não é bom, que o pregador não é bom, que a igreja não é boa, que o som não é bom. O que não dá para acontecer é estarmos entre os 300 e não fazermos o que os outros estão fazendo para que vençamos juntos a guerra. Oh, glória. Agora escuta, olha essa cena. Olha isso. Os midianitas estão... Dezenas, centenas. Aí Deus diz assim, quebra, corre e grita. Aí os 300... Pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão. Os midianitas, não dá, é só 300, mas é 300 corajosos. Oh, glória. Ei, fala para o teu irmão, quer uma tocha? Ei, fala para ele, quer um cântaro? Aleluia, aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não só vai vencer a guerra espiritual da igreja, porque ele simbolizava a igreja. Era a igreja, os 300 e os inimigos da igreja. Você não só vai vencer a guerra da igreja, como você também dessa forma vai vencer a sua guerra. Não tem problema, escuta, há uma grande diferença quando a Bíblia diz, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Não tem problema no meio do caminho você ficar fraco, você ficar triste, você ficar desanimado, você é um ser humano. Não tem problema. A diferença é o estado conotativo da palavra, da frase. Está dizendo, porque quando eu estou fraco, verbo passageiro, então eu sou forte, definitivo. Oh, glória! Eu estou passando por uma prova, mas logo eu serei vitorioso. Eu estou passando por provação, mas logo eu serei honrado por Deus. Quem quer tocha? Levanta a mão. Quem quer cântaro? Levanta a mão. A partir de hoje só tem guerreiro, amém? A partir de hoje só tem guerreiro, só vai ter cântaro e fogo na mão, e quem olhar para você vai perceber, ali não dá, ali não tem como, porque é um dos 300. Não tem como. Olha só, a Bíblia vai dizer que quando eles fazem isso, irmão, mas é uma bagunça na mente dos midianitas. Você não faz ideia. Eles ficam tão loucos entre si, que um começa a matar o outro.
Grupo que estava com Deus. Por trás disso tem a voz de Deus. Por trás disso tem a mão de Deus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Por trás disso tem a palavra de Deus. Você não vai resolver com a espada. Você não vai resolver brigando mano a mano. Você vai resolver aqui, ó. O Senhor conta com uma igreja madura. O Senhor conta com uma igreja que não se abala. É muito bonito nós pregarmos, principalmente lá no Novo Testamento, como quando a gente fala assim, quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Aí você está no barco, mas está reclamando. Qual a diferença? Quando Jesus chega no monte e eu vou buscar o meu milagre, eu recebo. Mas você está na multidão, mas está reclamando. Qual a diferença? A diferença está entre nós estarmos juntos, unidos e dizendo, Satanás, aqui você não entra. Na minha casa você não entra. No meu casamento você não entra. Na minha família você não entra. Qual que é a sua? O que você vai fazer aqui? Os 300. Não tem tempo de se dobrar, não tem tempo de ficar. Não tem, a gente não tem esse tempo. A Bíblia diz que a vinda de Jesus vai ser assim, ó. A gente não tem esse tempo. A gente tem o tempo de hoje. Chegar em quem não está muito bem e dizer, rapaz, desculpa, vamos para a próxima. Bora, segue. Ligeiro. Alô, mãe, alô, pai, olha. Depois de anos, perdoa-me. Segue! Não tenho esse tempo. Não, amanhã eu vejo Jesus, volta hoje. Amanhã você vê? Não, semana que vem eu vou lá. Semana que vem você vai lá e Jesus volta amanhã. Não temos esse tempo. Escuta isso. O povo clamou por um líder. E quando Deus levantou Gideão, Deus não iludiu Gideão. Deus disse a Gideão que daria um exército. Mas não disse quanto. Viu, pastor? Às vezes o exército é pouco. Não significa que o exército é grande. Significa que o exército é bom. Tinha guerra que Davi ia lutar, e Davi, a Bíblia diz que tinha guerra que Davi levava milhares de soldados. Quando ele foi buscar a arca, ele levou centenas de soldados, e quando ele chegou, ele olhou para aquela centena de soldados e quase ficou semi-nu, começou a dançar porque a presença de Deus voltou. Era o que ele tinha naquela guerra. E quando Deus levantou Gideão, Deus disse, eu vou te dar um exército bom aí. É quando Deus olha para você e diz assim, escuta, eu vou resolver a tua vida, só se prepara. Aí você diz, oh, glória! Vai resolver tudo. Aí Deus vai para uma coisa bem pequena assim na sua mão, você fala, que isso, Senhor? O que eu faço com isso aqui? Aí Deus fala, é com isso aí. Mas, o que eu faço com isso? Eu imagino Davi. O que eu faço com essa pedra, Senhor? E o gigante de 3 metros. Aí Deus dizendo, roda aí. Mas só isso, roda. E agora? Joga. Mas eu não tenho boa mira, não sei se eu... Joga, pode jogar. Porque eu estou na pedra. É só uma pedra, mas é a pedra dele. Tem glória aí? É só uma pedra, mas é a pedra dele. Mas está tão difícil a minha vida, mas está tão complicada. Eu não sei
para resolver a minha vida, teria que vir alguém, e a pessoa começa a planejar o milagre. Teria que vir alguém do outro lado e deixar na minha porta, oh aleluia. Ou senão eu abri a conta, quando eu acordei eu vi 3.000. E quando eu fui, cheguei na empresa, o chefe falou, senta-te, senta-te, e agora eu vou te promover, você vai ser o dobro. E Deus dizendo, não, 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 toma pedra. Toma a pedra. É só com a pedra. Relaxa. Você sabe por que Deus separou 300? E essa é a melhor parte. Eu gosto dessa parte. Deus disse assim, ó, Leão, eu vou levantar um exército e esse povo aí vai ganhar guerra. Tá, Senhor? Mas, e aí? O exército vai ganhar guerra, mas, a gente leu junto aqui, lê depois. Mas, para que o meu nome seja glorificado. No texto vai dizer assim, não serão muitos, para que o povo não entenda que foram a mão deles. Oh, glória. Tem glória aí? Às vezes você pega o celular. Rapaz, eu tenho gente aqui, hein? Vou mandar logo umas mensagens aqui para resolver minha vida. Aí você manda dar 2 pontinhos de azul, você fala, ele viu e não respondeu. E Deus dizendo assim, o que você está procurando aí? Não, mas ele é vereador. Tá azulzinho e não viu. Não, mas ele é deputado, ele é da ONG. Ele é da ONG. Deu 2 pontinhos, tá nem aí pra você. E Deus lá do céu dizendo, quando você parar de mexer na tua agenda, eu mexo na minha. O povo estava acostumado. Eu dei essa introdução lá de Gênesis para você entender que o povo estava acostumado a ter um líder que eles quisessem. Tanto é que depois, irmão, depois disso aqui a história continua. Você vai lembrar a história de Saul. Queremos o rei! E vai lá e pega Saul na marra, vem, você vai ser rei, você vai ser rei. O povo era fanático. Mas aí, quando Deus olha para o povo, Deus diz, é meu povo. E eu vou abençoar você. Só que eu tenho os meus meios. Eu tenho o meu exército. Na cabeça do povo, era assim. Deus mandou Gideão, oi, chegou o socorro. Glória a Deus. A gente está aqui há 7 anos sofrendo. Rapaz, a gente ficou 40 anos numa boa. A Débora deu um jeito aí. Fez um trabalho bom que ela deu, né, Débora? A Débora ali, ó. Trabalho bom que ela deu aqui. Deixou tudo no trilho, tudo bonitinho. A gente foi lá, a gente errou tudo, rapaz. Estamos há 7 anos sofrendo, mas Gideão chegou. Você vai ver. Deus é bom demais. Ele vai trazer um exército grande. Ele vai moer isso aqui tudo. Aí chega 300 e fala, ô gente, Pai do Senhor. Mas cadê o resto? Só nós. Fala para o seu irmão de novo, é só nós. Aleluia. É só nós, mas quando Deus olhar de lá, vai falar assim, são só vocês, geração, mas vocês estão com cântaro. É só vocês, geração, mas vocês estão com fogo. É só vocês, geração, mas vocês estão com o cântaro, com o fogo e com a obediência quando eu mandar quebrar e levantar para vencer. Oh, glória! E aqui, irmãos, eu finalizo essa mensagem dizendo para você em nome de Jesus que a partir de hoje tu vai ser o crente que ninguém derruba. Você está entendendo isso? Não é qualquer conversa que vai te tirar. Não, porque eu vou sair. Vai sair nada, vai ficar mais 10 anos. Aqui não tem para você não, Satanás.
Aqui você não entra. Nós sairemos daqui hoje, pela misericórdia de Deus, revestidos da sua presença, revestido da sua graça. Nós sairemos daqui hoje com um pensamento diferente. Porque a palavra, ela não é barulho, a palavra, ela não é de causar emocionalismo, não. A palavra é reflexão. A palavra é reflexão. Nós prestamos um culto racional. É uma palavra de reflexão. E em nome de Jesus, você não vai mais se dobrar por qualquer conversa. Quando você estiver se dobrando, como os 9.700, alguém dos 300 vai pegar você. Vai dizer, vem para os 300. Você não é para isso, você é para isso. Aleluia. É para isso que estamos aqui. É para lutar pelo reino. E é para lutar pela nossa igreja. É por isso que quando eles começam a dizer o nome do líder, ninguém sabia quem era o líder. Mas quando eles dizem, pelo Senhor, eles sabiam quem era o Deus dos hebreus. Por Gideão, é alguém muito forte que Deus levantou. Está entendendo? Você confunde a mente do inimigo. Quando você diz, pelo Senhor, aí ele diz, o Deus do hebreu, por Gideão. É a mesma coisa que você dizer, pelo Senhor, pela geração. Oh, glória. Ficou bonito isso, né? Ficou bonito isso, né? Hã? Ficou bonito, né? Você diz geração, amém? Pelo Senhor. Tá fraco, pelo Senhor. Oh, glória. Ele estava querendo dizer isso. Deus e a igreja. Então, quando tem Deus e a igreja, a gente volta. Quando tem só a igreja, a gente vai. Quando a gente coloca Deus na guerra, eles voltam. Quando a gente quer dar uma de super-herói e coloca a igreja, dá ruim. É por isso que ele diz, pelo Senhor, por Gideão, e você já sabe o final dessa história. Eles foram vitoriosos, Deus honrou o seu povo, e mais uma vez eles ficaram em bem em sua terra. Até que depois fizeram a mesma coisa, mas aí é outra história. Terrível, né, irmão? Deus ali, resolvo, e daqui a pouco eu resolvo de novo, e daqui a pouco eu resolvo de novo. Parece, é familiar isso para nós? Mas que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E eu tenho certeza que a mão de Deus esta manhã, ela veio sobre o seu e o meu coração. Amém? Palmas para Jesus, amém, irmãos?